Olá, investidor! Meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Na Mira do Trader, sexta-feira, meio-dia 7, 16 de 9 de 2022. Nós temos o tempo nublado, com um pouco de garoa, 14 graus aqui em São Paulo. Eu desejo um excelente pregão a todos. Gostaria de agradecer a todos aqueles que assistiram a live de ontem, uma live de muito sucesso. Eu fiquei impressionado, agora de manhã eu estava falando com a minha equipe, porque 80% dos inscritos no evento Trade Certeiro já assistiram a live, ou estavam ao vivo, ou viram a gravação. Pô, isso é impressionante, não tem como não ficar lisonjeado, né? Você tem um determinado número de inscritos numa iniciativa, a primeira parte foi ontem, e 80% desses inscritos já viram a live, né? Eu acho que vai chegar uns 90%. É claro, né? Tem um outro aluno que pode pegar o link, passar para um amigo, para um colega, mas a maioria não faz isso, são views individuais mesmo. Obviamente sim, né? Mas de pessoas que estão no evento Trade Certeiro, é individual que o YouTube marca, mas o que eu quero dizer é assim, mesmo que um ou outro possa ter passado o link, a gente tem um número que dá mais de 80% de pessoas inscritas para o evento. A segunda parte vai ser segunda no lançamento do cartão bônus. Isso me deixa muito honrado. Pessoal, sigam a Top Traders no Instagram. Ontem eu fiz live, vou fazer live hoje, vou fazer stories, vai ter o clique no período da tarde. Hoje eu vou no Poupa Tempo, 15 horas, ou antes ou depois eu vou fazer live, clique e stories, não sei em que sequência, eu devo retornar para cá umas 16h30. Muito bom, eu vou iniciar os trabalhos com o racional do YouTube, que já é famoso, a gente tem um índice de acertos bastante alto. Ontem eu fiz algumas situações. Eu simulo uma live, um desafio, uma aula, enfim. Nesse momento falaria em compra a 109,930, 109,920 por aqui, 109,900. Eu falaria numa compra, eu vou fazer como eu fiz ontem. Eu vou fazer o racional curto e eu vou fazer o racional um pouquinho mais longo no intraday. O racional curto, vamos colocar 300 pontos. Então, fazendo só para elucidar mesmo, né? Então eu pego 111, vamos colocar 320 pontos. 109 e 900 mais 320. Praticamente um racional de scalp. Eu estou falando de 320 pontos. Né, 110, 220 é o alvo. Mas eu acredito que pelo menos vai testar a máxima aqui a 110, 415. Então o que eu vou fazer? 111, aliás, é 110. 110, 415 menos 109 e 900. Então eu estou falando no racional um pouquinho mais longo, um de 320 curtinho, um pouquinho mais longo, 515. Eu acredito que ambos sejam alcançados antes da gente terminar a gravação. Agora esse de 109, 900 para 110, 320, agora são meio-dia 11 até meio-dia 18, até meio-dia 28, vou colocar 17 minutos de tempo para bater nesse alvo. A gente tem acertado inclusive o tempo. Então o que eu vou fazer agora? Prestigiar os nossos amigos aqui do YouTube. E eu tenho um suporte para celular que eu usei lá no estúdio ontem. Eu tenho outro que eu comprei. Quando eu fui lá na Liberdade, eu vou usar porque para eu gravar aqui é melhor para poder acompanhar as cotações. Estava pensando nisso agora, pessoal. Então vamos lá. O Eduardo Feres. Eduardo, eu estou vendo sua foto, vocês parecem muito com um querido amigo que eu tive no ensino técnico. O Eliandro, muito parecido. Foi um dos melhores amigos que eu tive. Depois ele acabou indo para o Chile e fez carreira lá no setor petroquímico. Olá, professor Wagner Caetano, sempre aprendendo muito com as suas análises. Eu fico muito feliz e honrado, visão de águia e com muita rapidez, identificando os padrões. Muito obrigado, caríssimo. Poderia incluir Cury na live de hoje? Sim, fizemos Cury ontem como um dos destaques. Saí da operação com lucro no bolso finalmente. Um abraço, parabéns. A gente segue ainda no trade. Eu acho que ainda tem um upside aí, viu, Férez, de uns 20%. Vamos ver, né?
João Vinícius, boa tarde, querido amigo. Seja sempre bem-vindo, viu, João? Com relação ao INVE, teve uma queda relativamente forte no dia de hoje, foi. Rompeu a resistência do 111 não tendo voltado a subir. Foi um rompimento fraco, né? Não tinha volume. Neste momento, projeta um martelo de reversão. Creio que a resistência de 114 no diário, se rompida, vai ser decisiva para uma alta expressiva. Aqui, Deus guia todos nós. Um forte abraço a você, sua família. Vamos dar uma olhada aqui no mini índice. Ontem a gente, geralmente, o professor brinca, né, que as lives que eu faço são tipo o show do Gustavo Lima, né? Tem hora para começar, não tem hora para terminar. E eu fiz a live no dia do jogo. Por quê? Porque eu mostrei comprometimento e disciplina. Mas eu não vou negar que eu assisti o jogo num dos monitores lá, né? Coloquei lá no Premiere. Mas trabalhei vendo o jogo. Qual o problema? Né? Claro, a gente prefere ver em família, reúne as pessoas. Claro que é agradável, mas eu quis demonstrar que estava comprometido com o evento Trade Certeiro. E fiquei ali acompanhando, inclusive quando... a gente fez mais de 2 horas de live. Só teve um momento ali, ficou 1 minutinho travado do TradingView. Aí eu desliguei, mas o restante da transmissão, qualidade excelente de som, não pipocou, som perfeito, os gráficos funcionando. Pô, você vê o Felipe Melo fazer um gol contra, aí esse sentimento Felipe Melo é um mala, né? Felipe Melo, ele era um jogador, quando ele estava na Europa, um jogador de personalidade, cristão, firme, um guerreiro. Quando ele veio para o Brasil, ele se deslumbrou, porque lá ele era um jogador médio, né? Ele era mediano, nunca teve destaque. Ele era de mediano para baixo, era muito bem pago quando jogou na Turquia, arrumava confusão, mas ele veio para o Brasil, ele se deslumbrou, né? Aí o camarada passou a manifestar uma outra personalidade. Eu, inclusive, quando ele veio para o Brasil, eu queria que ele tivesse vindo para o Corinthians, depois ele mudou muito, né? Então ele é um mala completo. Então, João, o que eu acho aqui para responder ao nosso amigo de forma objetiva? Eu entendo que nós temos um fundo triplo. Ó, dia 1º de setembro, dia 8 de setembro e hoje. O ponto-chave, eu acredito assim, se o mercado romper as médias de baixo para cima, vai ficar com cara de simetria em V. E o alvo dessa simetria em V é 115,395, que é a máxima do dia 12. Aí, nesse caso, eu acho que é o ponto-chave, é o ponto a ser vencido para separar o joio do trigo. O Felipe Falcão, pernambucano como eu, um abraço ao Nordeste, seja sempre bem-vindo. E nosso querido amigo Marcel diz o seguinte ali: bom dia, professor, me permita compartilhar mais informações sobre investir em urânio. Uau, muito bom. Livro do economista Fernando Urich. Fernando Urich trabalha lá na Liberta, né? Eu tenho vários amigos lá, fui aluno do Leandro e do Stormer. Vocês sabem da admiração que eu tenho pelo Thiago Bizzi, por toda a galera, pelo Lawrence. No Instagram e YouTube, maravilha. O Urich é uma das estrelas hoje do mercado financeiro. Eu vi começar todo o trabalho quando ele foi para a Liberta. Tem um camarada genial lá que é o Keller, que já foi muito gentil comigo quando eu participei de alguns eventos lá. Inclusive, quando eles reinauguraram a parte educacional, eu fui convidado de honra, me mandaram passagem, colocaram num baita de um hotel, almoçamos, jantamos. Então eu tenho muita gratidão ao pessoal da Liberta. Já fizemos um curso online juntos e um presencial no Blue Tree ali em São Paulo. E tudo que eles fazem, eles me chamam, me convidam. Eu fui um dos convidados do Super Traders, então como não ter reconhecimento e gratidão, né? E aí o nosso querido amigo Marcel, ele diz o seguinte: bom dia, professor. Gemate mudou o comando, o Jesuíno Martins, Executivo Group, será o CEO. Drive positivo, negativo ou neutro? Acredito que neutro, porque a empresa já está bem estruturada. Falando, Marcel, sobre algum trigger, alguma coisa assim importante. Primeiro vamos ver Gemate aqui, né? Ontem a gente... Pessoal, assim, a partir do... Então Gemate é neutro. Hoje está caindo porque o mercado como um todo está caindo, dando oportunidade. Mas eu comentei ontem na live, a gente pensa em alvo 9 e 10 reais. As carteiras que eram secretas não são mais, então de vez em quando eu vou percorrê-las aqui, não hoje, né? E aconteceu algo com Ecor, né? Por coincidência, eu jamais vou esconder o ativo. Pessoal, vocês sabem do meu caráter e da minha postura. Como eu falei na live, antes de alguém falar, mas o professor tem Ecor na carteira, aí eu vou e falo, né? Não tem essa.
né? Eu nunca gostei, por exemplo, de ser repreendido nem pelos meus pais ou de... Eu sempre gosto de ser orientado, né? De alguém que eu... Mas, por exemplo, eu não ser repreendido porque eu dei um prazo e não cumpri, falei que ia fazer um negócio e não fiz. Então, vocês acham, por exemplo, que eu vou esconder alguma coisa para o aluno ir lá, o professor tem ECOR, né? Que nem teve um aluno que ele me escreveu e falou, professor, você vai falar que tem ECOR na carteira? Eu falei para ele, o que você acha, né? Aí ele não respondeu, vamos dialogar, não provocou? Então eu fui o primeiro a dizer que tem ECOR. É uma baita de uma oportunidade de compra, é uma ação que até o fim do mês deve subir, sei lá, uns 12, 15% para quem é de guerrilha. Ah, mas a ECOR caiu por um fato relevante, concordo com você. Vamos fazer o pente fino aqui. A gente já chega nela. Como é comum de sexta-feira, eu vou fazer um vídeo mais curto e aí depois eu gravo outro, tá? Vou fazer um vídeo de meia hora e depois eu gravo outro. Que der tempo de gravar em meia hora, a gente grava. Então, por exemplo, pessoal, olha esses dados chineses pós-abertura, né? A produção industrial subiu já para 4,8. Em julho tinha subido 3,8 e a previsão era de 4. Isso aqui é muito importante. As vendas no varejo cresceram 5,4. O país estava em lockdown. Em relação ao ano anterior, né, eles fazem aqui o crescimento anual. Em agosto, né? E acima de 2,7 em julho. Isso é fantástico. Bem superior aos 4% esperados pelos economistas pesquisados. Investimentos em ativos fixos da China aumentou 5,8 entre janeiro e agosto, em comparação com uma expansão de 5,7 nos 7 meses do ano. Economistas esperavam 5,5, quer dizer, são fantásticos indicadores. Qual é o país mais impactado por bons indicadores na China? É o Brasil. Não? Uma outra informação importante que nós tivemos hoje aqui no Brasil, o IGP-10, queda de 0,90, antequeda 0,69 em agosto. Isso define que não haverá aumento residual de 0,25 na Selic no dia 21 de setembro, que é o que eu já venho falando desde o ano passado, que a Selic terminal seria 13,75. Perfeito? Muito bom. Um fato relevante, né? Nós temos Boa Safra em carteira, então a Boa Safra compra 2/3 da Bestway por 35 milhões. Vamos ver se teve algum impacto aqui relevante. Acho importante, né, a gente abordar. A Soja 3 ela é representante do setor agrícola na nossa carteira. Tá tendência de alta, não mudou muita coisa. Ela deve buscar no início de outubro algo perto de R$16. E só para explicar o fato relevante aqui, eu achei que essa matéria que cita o Morgan Stanley é a melhor, né? Então, a queda de 12% das rodovias não é surpresa, dado o nível de alavancagem da empresa, só que está atrelado à Selic. E a gente tem uma Selic já definida, né, de 3,75. Né? Então, houve a concessão da Noroeste Paulista, arrematada ontem pela Eco-Rodovias, que poderá gerar EBITDA de 480 milhões em 2024 e 680 em 2027. A empresa está alavancada, mas é uma empresa bem administrada e eu acho muito atraente nesses níveis com a queda que nós tivemos. Ok? Maravilha. Então eu vou fazer os ativos fixos aqui no Cartesia. Primeira ação que eu vou colocar na tela aqui é a Ambev. A Ambev tem uma volatilidade histórica muito baixa. Entre a compra e a venda eu compraria, mas eu não escolheria comprar a Ambev. E antes que eu esqueça, né, nós temos uma nova integrante na carteira Desafios, é a nova esposa, que é a Dexco. Eu comentei mais cedo que eu vou comprar ao longo do dia com serenidade. Eu comecei a comprar, comprei 5 mil, depois comprei mais 5 mil, depois comprei mais 5 mil. Por enquanto, eu vou comprar 50 mil ativos hoje.
eu já comprei 15 mil. Quando eu desligar, eu vou comprar mais um pouco e a partir das 15 horas eu vou comprar o restante, né? Talvez eu compre 25 mil agora nessa primeira etapa. A ideia é formar um preço médio aí em torno de 9,70, 9,80. Ela tem boa liquidez, tem um ombro cabeção invertido. CLT acho que não faz muito sentido marcar, talvez algo que remeta a um padrão da alavanca. E aí o triângulo está válido aqui ainda também, né? É uma empresa que eu acho muito bem administrada. Não faz sentido, na minha opinião, se você observar os fundamentos, negociar nesse patamar. Então é a nova ação da carteira Desafios, é a nova esposa. Semana que vem a gente troca algumas ações da carteira. As prováveis que serão trocadas, IDUC 3 e também a SAPR11. Aí nós temos aqui B3SA3. B3SA3 é diferente da Ambev. Eu já acredito que seja uma oportunidade melhor, mas não um ativo que eu escolheria nesse momento para uma compra, mas aí a gente pode... Aqui a gente tem o Oco, né? Eu acredito que seja uma oportunidade melhor que a Ambev, mas não uma ação que eu escolheria assim de forma empolgada, eufórica para comprar. Ou alguma coisa do gênero. Penso que Banco do Brasil é uma opção melhor. Nós temos um fundo topo fundo, portanto, um provável rompimento de pivô dentro em breve. Está dentro de um canal de baixa, né? Forma aqui um mastro bandeira, no meu entendimento e interpretação dos fatos. E a gente tem Bradesco, né? Bradesco falhou no rompimento do ombro cabeça a ombro, mas aconteceu algo semelhante aqui no mês de julho, então eu vejo mais como oportunidade. E eu movimentaria aqui esse ombro, alguma coisa nesse sentido. E aí, talvez não seja uma neckline inclinada, né? A gente pode pensar numa neckline aqui nas máximas recentes, no caso 19 com 93 aqui em cima. Então é só uma mudança, mas nada estrutural assim, que na verdade é oportunidade eu vejo nesse ativo. Aí temos Itaúsa, né? Não compraria para sendo um investidor mais conservador, mas não, hoje eu acho que Vale é uma oportunidade melhor, ou até uma ação de farmácia, alguma coisa. Itube está mais firme que Bradesco, né? Segurando na média o Oco vivo, mais vivo do que nunca. Nós temos Sambi como uma excelente oportunidade, juntamente com Bepac, bandas de Bollinger justapostas e um provável movimento explosivo para cima. E aí vamos falar dos índices aqui. Trago aqui a tela o índice do setor financeiro. Ele o ombro, cabeça e ombro invertido ainda é válido, só que acho que o ombro faz mais sentido a gente pensar nessa movimentação como o ombro, mas é claro, tem que reagir no curto prazo, senão começa a tomar uma configuração de baixa, né, como o IMAT, que está numa região de fundo, é interessante que respeite, para manter, né, uma expectativa de alta para o curto prazo. E tem o IMOB, que é um dos índices mais resilientes. O momento para construção e varejo é muito especial, até mais do que para siderurgia, que é um setor que eu gosto bastante também no momento, e o índice de consumo. Me preocupa um pouco essa movimentação no índice de consumo, porque a gente tem arrefecimento de inflação e estão batendo nesse setor. Foi um setor que compraram e agora é um setor que sofre, mas o que a gente tem aqui, pessoal? Um retângulo. Temos aqui um retângulo, né? Só vou marcar o fundo triplo primeiro e nós temos 3 fundos aqui. O retângulo eu vou fazer, vou desenhar um retângulo com o próprio acho melhor aqui, ó. Além de ter um retângulo, nós temos um fundo triplo. Índice de energia aqui na tela está sobre uma LTA.
creio que respeite. Existe também aqui o fora da banda dentro da banda. E Small 11, não precisa nem falar, que eu entendo como uma rara oportunidade de compra dentro de um movimento de alta. Bandas de Bollinger justapostas. Aqui no caso, eu vou marcar a máxima recente como resistência, 111,67. E aqui nós temos, vamos desenhar uma linha D. Uma linha de retorno, então seria natural montar um fundo por aqui. Petro 4, eu não sou um grande entusiasta da Petro, eu falava que aqui em cima nós tínhamos um oco, né, e que a gente poderia trabalhar quem estava comprado com stop abaixo da mínima do dia anterior, é o que eu continuo. Então assim, quem estopou, estopou. Quando eu perceber alguma oportunidade de compra, eu vou me manifestar. Existe aqui o 30,52 como um suporte importante. Aí foi abaixo, está acima. Seria uma oportunidade de compra, eu prefiro o Vale no momento se eu for alocar num ativo de maior porte. Mas entre a compra e a venda, aqui já começa a ficar interessante para uma compra sim. Aí eu vou colocar a Vale aqui na tela. A Vale, para mim, ela pode surpreender e subir aí, de repente, 20%, 30% num curto espaço de tempo. Ela respeitou as médias, tem um retângulo aqui também, um fundo triplo, então acho muito provável que ela rompa 71 nos próximos dias e acione um pivô de alta. Então, além do pivô de alta, tem o fundo triplo. E aí tem China 11, não entendo como sendo interessante no momento. Opera no range muito limitado há muito tempo, queda extrema de volume, candles curtos, mostrando desinteresse pelo papel e fazendo aqui carteira desafios. A gente tem Cury, Cury é diamante, Cury é ouro, e eu penso em vender Cury a R$15. A gente vai fazer um dos maiores trades de todos os tempos aí em Cury, né, dessas operações públicas. Gerdau, ela apesar da alta de hoje, não é um ativo que empolga tanto, porque ela monta os padrões, ela desenha e depois ela volta, né? Então ela tem um fora da banda dentro da banda, isso é interessante, né? Ela está com preço médio 27 com alguma coisa, eu calculei outro dia com vocês. Quando chegar nesse preço médio, como eu tenho uma posição muito grande, eu vou reduzir. Eu tenho praticamente o triplo em Gerdau do que eu tenho na média dos outros ativos. Então eu vou vender tudo e comprar 3 ações, daí eu vou compartilhar, ou então eu vendo 2/3, entro em 2 ações e mantenho 1/3 dentro da média do portfólio. Aí temos Local Web. Local Web está dormindo, por enquanto a gente mantém. Não tem muito o que dizer. A Melnick é uma empresa candidata a ser trocada. Eu estou entendendo que algumas ações do próprio setor podem substituí-la com sucesso, diferente da Cury, que a gente pretende manter. É a mesma coisa da Mater Dei. Ou a Mater Dei dá uma resposta no curto prazo, ou a gente vai trocar também. Né? O setor em si, eu acho que tem ativos melhores nesse momento. E positivo, positivo também é outra, né, que é ouro. A mesma coisa que a gente estava falando de Cury. Da mesma forma que eu acho que dá para vender Cury a R$15, eu acho que dá para vender positivo talvez a R$16, R$17 ao longo do tempo. Muito forte, a empresa atua em diversos setores, ó, 12,21 é um pivô rompido, enfim. Vivar é uma outra ação também que a gente espera uma resposta, senão ela poderá ser trocada sim. Né? Foi uma entrada que nós fizemos com muito otimismo, mas a ação não tem respondido, né, à altura das nossas expectativas. Então é uma candidata assim a sair do portfólio, só que ela está na base de um canal. Né? Eu acho mais provável que a gente fique com Vivara e saia da Mater Dei, porque tecnicamente aqui existe um teste de base de canal, né, com gap aqui em cima, que ele parece ser de fuga, apesar de não ter um volume tão maior do que a média, mas ele pode ser uma referência, aquele padrão do imã, o padrão do farol, se ela começar a subir. Por exemplo, o cenário ideal, ficou esse gap, segunda-feira abre em gap de alta, porque aí vai desenhar um bebê abandonado de fundo.
Aí temos na tela o DI1F25, ele está saindo da casinha aqui, mas cumprindo uma simetria no gráfico diário. Não vejo uma grande definição para alta, como muita gente se preocupa, uma explosão dos DIs, não. E aí falando do Ibov, a gente tem o Ibov num ponto-chave, né? Indubitavelmente em contest. O Ibov aqui num ponto-chave, porque um provável fundo triplo. Ó, 108,217, 108,620 e hoje 108,488. No BOVA11 a gente tem algo parecido, só que o BOVA11 tem uma leve inclinação de alta. Né? Então aqui estão os fundos, mas é algo parecido, é uma ideia de fundo triplo. E no mini índice, a gente está ali na região de 109,420, que foi a mínima de hoje, também uma provável formação aqui de fundo triplo, né? Então vamos lá, vamos marcar aqui os pontos. É bem aquela história do fundo triplo mesmo, né? Eles são equidistantes e tal. Então bastante interessante essa formação. E quando a gente traz o gráfico aqui para... Eu vou fazer 60, 30 e 15 minutos. A gente percebe aqui o fundo triplo detalhado. Há um fora da banda dentro da banda, né, e um arame no gráfico de 60 minutos. Então eu acredito que hoje ainda a gente tem uma boa nova e à tarde talvez a busca pelos 111 mil pontos. Então aqui existe uma simetria com alvo a 111,255. Acho que tem essa possibilidade. Mas o racional, o primeiro dele curtinho, ele fala em 110 e 300, 320 o nosso raciocínio, podendo chegar à máxima do dia 110, 415, acho muito provável que ocorra. Então é claro, né, nós temos aqui um gap. Se o mercado começar a subir, o gap vira referência padrão do farol. Ok? Aí o dólar na tela. O dólar, acho que ele vai... Nós teremos aqui um rompimento falso de 5,296. Especialmente se trabalhar abaixo de 5,287, seria um rompimento falso desses dois topos. Tem aqui aparentemente uma formação fora da banda, dentro da banda. E tem um sinal aqui de topo, né? São os candles gêmeos, fora da banda, dentro da banda. Talvez seja um repique para perder a mínima aqui a 5,279 e aí acionar um pivô de baixa. Ok? E o 5,270 e 500, ele está alinhado aqui com a média de 21, ponto que se perdido jogará o dólar num ponto decisivo, que é essa LTA aqui riscada em azul. E aí, pessoal, o milho tem as bandas de Bollinger justapostas, parece um movimento de acumulação para o rompimento de 90,82 e posteriormente 92,11. A situação é, se romper 92,11 até 97,49 não tem resistência. Perfeito? Então, para finalizar aqui, depois eu faço os outros ativos, tem o Bitcoin que está dormindo, sem novidades, e eu acho que vai ter que ter paciência, assim como o milho, quem está no trade. E aí a gente vai ter aqui o BitH11, né, como alternativa para quem não tem conta em Exchange. E eu prefiro o Hash11, que além dele ser mais líquido, tem 1/3 de Ethereum. E o Ethereum aí está na crista da onda, muitas matérias falando sobre nova tecnologia do Ether, do Ethereum. E pode ser uma alternativa melhor. Então tá entregue, depois eu faço um vídeo falando das outras carteiras, de mais algumas novidades. E agradeço desde já a atenção de todos. Um grande abraço, pessoal. Até mais. Valeu!